O Evangelho segundo Mateus, capítulo 14. Por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que serviam: Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos. Por isso, nele opera forças miraculosas. Porque Herodes, vendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: Não te é lícito a possuí-la. E querendo matá-lo, temia ao povo, porque o povo o tinha como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que ele pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas, por causa do juramento e que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a desse. E deu ordem e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça no prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali em um barco para um lugar à parte. Sabendo as multidões, vieram da cidade seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os seus discípulos a Jesus e lhe disseram: O lugar é deserto e vai adiantada a hora. Expede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Não precisa os retirar. Dai-lhe vós mesmo o de comer. Mas eles responderam: Não temos aqui 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: Trazei-os. E tendo mandado que a multidão se assentasse sob a relva, tomando 5 pães e 2 peixes, erguendo-se os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu estes aos discípulos e às multidões. Tendo estes se esfartado, e dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Logo a seguir, compeliu-lhe Jesus aos discípulos a embarcar, passar diante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedindo as multidões, subiu ao monte a fim de orar, sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre as águas. E os discípulos, ao verem-o andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E, tomado de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente vos disse: Tende bom ânimo. Sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. Foi ter com Jesus. Reparando-lhe na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus estendeu a mão, tomando-o, e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Então, estando já do outro lado, chegaram à terra em Genezaré, reconhecendo os homens daquela terra,
e mandaram avisar a toda a circunvizinhança. E trouxeram todos os enfermos e lhe rogavam que poderes, pelo menos tocar na orla da sua veste. E todos os que tocaram ficaram sãos.